Olá, amigos, boa noite. Hoje nós iremos estudar mais um capítulo do livro de Jeremias, capítulo 15, onde vai falar a importância da perseverança, a importância da gente perseverar nos caminhos do Senhor. Esse capítulo também vai trazer algumas informações importantes, que nós podemos fazer uma ligação com as coisas que em breve hão de acontecer, relacionado à vinda de Jesus. Jesus vai voltar e ele falou de algumas profecias, algumas coisas que iriam acontecer. Coisas que já aconteceram no passado e que vai voltar a acontecer no presente. Jeremias capítulo 15 começa com uma advertência. Jeremias ele enfrentou desafios, sofrimentos e suas palavras ressoam também na nossa vida. Nós passamos por momentos difíceis, momentos de perseverança, de angústia, de dor, que isso simplesmente só nos torna mais fortes. Aqui no capítulo 15 diz assim: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pudessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Mesmo esses dois personagens que foram grandes intercessores pelo povo, mesmo se eles se pusessem para interceder, o Senhor não ouviria. Mesmo com toda a retidão, a intercessão desses grandes homens, Deus não o ouviria. Por quê? Porque até mesmo a retidão ou a intercessão, elas não podem mudar um coração endurecido. Às vezes nós questionamos a Deus, Perguntamos, Senhor, por que oramos tanto, andamos no caminho certo. Amigos, olha o exemplo que a Bíblia dá. Quem foi Moisés, quem foi Samuel, grandes homens que dedicaram sua vida, viveram na retidão, obedeceram à voz de Deus, largaram tudo que tinha, viveram para o ministério de intercessão. E mesmo que esse povo intercedesse, não ia converter aquele coração endurecido do povo. Aqui nós temos claramente o livre-arbítrio. Deus, ele escolhe, ele aceita a nossa decisão, as nossas decisões. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele age na nossa vida, o Espírito Santo, ele age na vida das pessoas para que elas se convertam. Mas ele não pode simplesmente mudar, transformar. Existe uma resposta que o ser humano deve dar, aceitar, ouvir a voz do Senhor, crer. A única coisa que agrada a Deus é a fé. A gente aceitar, dizer, Senhor, transforma o meu coração, reconhecer o nosso pecado, converter os nossos caminhos. E esse processo de conversão, o Senhor é que faz, o Senhor é que age, Ele vai transformando, Ele vai sarando. E temos que permitir. Verso 2 diz assim: Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor,
que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o castigo, para o cativeiro, para o cativeiro. Ou seja, quando o Senhor decide, né, quando essa graça, né, ela se fecha, a porta da graça se fecha, não há mais o que fazer, está decidido, né? O povo não iria se arrepender, então o Senhor vem com a sentença. Olha, é isso, é esse caminho, então é esse caminho. Para a morte, então é para a morte. Para a espada, então é para a espada. É para a fome, então é para a fome. É para o cativeiro, então é para o cativeiro. Não há o que fazer, não há o que fazer. E o verso 3 vai dizer, né, o porquê, né? Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor. Com espada, para matar, com cães, para arrastarem, com as aves do céu e com as feras do campo, para devorarem e destruir. Então aqui nós vemos a simbologia e o castigo em si. Verso 4. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, filho de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Manassés foi um rei terrível, né, que trouxe idolatria, né, fazia coisas abomináveis ao Senhor. Apesar, né, do seu perdão, as consequências dos seus pecados estavam ali sobre toda a cidade, estava cada vez se espalhando. Mesmo após a reforma de Josias, o povo já estava enraizado no pecado. Às vezes, amigos, as consequências do pecado é maior do que o pecado em si. É maior, né? O pecado, ele deixa um rastro na humanidade. Então temos que ter cuidado com isso, né? Nós não apenas nós sofremos por causa do pecado, mas também outras pessoas sofrem por conta do pecado. Aqui no verso 5 diz: pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltar-te para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Às vezes nós questionamos, né? Por que Deus, um Deus de amor, um Deus santo, um Deus puro, ele vem com juízo em cima do povo? A Bíblia vai dizer aqui, né? Por conta da rebeldia, por conta da maldade, é que Deus, ele rejeita, ele abandona o povo. Mas quando nós estamos no caminho de Deus, amigos, o Senhor nos protege, o Senhor, ele cuida dos nossos passos, ele nos faz assim como fez com Jeremias. Aqui no verso 20 diz assim: eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze, e eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Quando nós estamos no caminho do Senhor, nós nos tornamos fortes. Mas como estar no caminho do Senhor, o que fazer? Jeremias aqui ele ensina, né? Ele diz o que ele fez. Aqui no verso 16, ele diz assim:
achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então Jeremias diz que achadas palavras, logo ele comeu. E isso trouxe gozo e alegria. Amigo, as palavras de Deus nos traz gozo e alegria. Por isso a importância de nós vivermos a palavra de Deus, amarmos a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos e trazermos para a nossa vida, porque isso traz alegria, força para o nosso coração. A palavra de Deus é alívio para a nossa alma. Sabe, a palavra de Deus, ela é uma âncora para a vida. Ela nos lembra da promessa de Deus. Ela nos lembra do amor de Deus. Ela nos lembra da misericórdia e do perdão de Deus. Por isso a importância de nós termos a palavra de Deus, comermos a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar em nossa vida, em nossa boca. Precisamos ser cheios da palavra de Deus. A palavra de Deus também tem que sair da nossa boca para outras pessoas. A palavra de esperança, de paz, de amor, de bondade. Aqui, ainda no texto, nós temos aqui o verso 7, que diz assim: cirandai-os com a par nas portas da terra, desfilhei e destruí o meu povo, mas não deixarão os seus caminhos, não deixaram os seus caminhos. Aqui o Senhor está dizendo que irá sacudir o povo, irá peneirar o povo, assim como uma peneira separa, né, a palha do trigo, dos grãos. Então, o Senhor irá fazer isso, irá sacudir o povo, irá peneirar o povo. O Senhor também irá rejeitar o povo. O Senhor irá retirar a sua proteção por conta da teimosia, porque mesmo o Senhor fazendo isso, mesmo o Senhor vindo com o juízo, o povo não se arrependia. O povo não se arrependia, era um povo com o coração endurecido. Aqui no verso 8 diz assim, vai mostrar a situação que o povo estava enfrentando. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Uma situação de caos em Jerusalém. As viúvas se multiplicaram. Havia muitas mortes, né? Muitos morreram. A Bíblia diz que ele trouxe, né, ao meio-dia um destruidor, né? Nós sabemos que o meio-dia é o momento mais quente, né? Então houve uma grande destruição, né? Muita morte, as viúvas se multiplicaram. Aqui vai dizer também que fez cair ao meio-dia, trouxe ao meio-dia um destruidor, né, sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Essa mãe de jovem referente a Jerusalém, né, que seria, dela deveria vir, né, ou ela era a mãe
para outros povos, ela era o exemplo, né? Foi a escolhida para trazer, para gerar filhos para Deus. E o Senhor fez vir, né, sobre essa cidade destruição. Aqui no verso 9 vai dizer como ela era e como ela está, como ela estava agora. Verso 9 diz assim: aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. O número 7 na Bíblia é um número de perfeição. Filhos é herança, filho é bênção. Então, Jerusalém era uma terra abençoada, era uma terra fértil, né? Próspera, mas agora estava morrendo, estava expirando a alma. Por se liar o sol quando ainda era dia, ou seja, estavam em trevas, né? Não havia mais luz. Ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela, os remanescentes, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Então aqui nós vemos, né, a situação que se encontrava a cidade de Jerusalém. Então Jeremias aqui, ele desabafa e o Senhor conforta. No verso 10 ao verso 15, Jeremias diz: ai de mim, minha mãe, pois deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Era o que Jeremias estava passando. Jeremias estava disputando com os reis, com os sacerdotes, né? Pelejando ali contra eles, falando a verdade, a mensagem de Deus que ia acontecer para que o povo se arrependesse. Mas tinha profetas, né, contra Jeremias, tinha os reis contra Jeremias, tinha os sacerdotes, todos contra Jeremias. E Jeremias agora lamenta a sua situação. E ele vai dizer: nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Se Jeremias estava devendo nada a ninguém, só estava fazendo a vontade de Deus. Todavia cada um deles me amaldiçoa. Isso é o que Jeremias estava passando, as lutas, a adversidade que ele estava enfrentando. Disse o Senhor: na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Quando nós estamos na presença de Deus, amigos, o Senhor está conosco, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos livra dos dias maus, Ele está sempre conosco, nos fortalecendo. O Senhor é um Deus que muda história, muda o quadro da história. Ele vai dizer, verso 12: pode alguém quebrar o ferro do norte ou do bronze? Né? Jeremias aqui falando, Deus falando acerca do coração do povo, acerca do castigo que Deus iria enviar, né, do norte. Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque por todos os seus pecados e em todos os teus territórios. Levar-te-ão com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me, vinga-me dos meus perseguidores, não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas.
Essa é a oração de Jeremias, né? E essa deve ser também a nossa oração. Dizer, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim. E eu e você devemos fazer o que Jeremias fez. Tantas lições aprendemos nesse capítulo, não é verdade? Aprendemos a importância da palavra de Deus em nossa vida, né? Da gente ter ela, se alimentar da palavra de Deus, porque ela que traz alegria, ela que traz gozo para o nosso coração. Aprendemos a importância da oração, de clamar a Deus. Aprendemos também que Deus, Ele escuta, né, as nossas súplicas. O Senhor é um Deus que gosta de ouvir o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, porque Ele é um Deus que se importa, é um Deus que nos ama e Ele nos protege, um Deus que cuida, que nos livra. É um Deus de amor, mas também é um Deus de juízo. Vamos orar? Bondoso e querido Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que está sempre conosco, nos fortalecendo. Pai, que a Tua palavra possa estar sempre em nossa boca e que nós possamos nos alimentar dela todos os dias, para que nós possamos viver na paz, na tranquilidade e no amor. A Tua palavra nos ensina o caminho da verdade. Que nós possamos, Senhor, andar nesse caminho, que nós possamos fazer a Tua vontade e que o Senhor possa nos fortalecer, assim como o Senhor fortaleceu Jeremias. Nos faça como um muro, Pai, muro de bronze, cidade fortificada, e que o Senhor nos livre, né, das perseguições do mundo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.